Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Olha, a gente pode ver desde que começou esse ano o que Deus está falando sobre a sua palavra, sobre cumprir promessa na vida da gente, né? Nós temos que crer na palavra de Deus, né? Deus quer nos abençoar, mas para que Deus abençoe a nossa vida, primeiramente nós temos que crer na palavra, né? Ser fiel a Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, né? E sem obediência tudo. Sem obediência tem como Deus fazer algo na nossa vida, nós temos que obedecer a Deus, né? Então, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, Deus quer nos abençoar tremendamente, amém? Então, Ele está nos confirmando, reafirmando o tempo todo através da Sua palavra, e nós temos que ler na palavra do Senhor, amém? E eu tinha falado, e vou voltar a falar, para quem crê, claro, né? Aqueles que também não creem, vão crer em nome de Jesus, eu creio no nome do Senhor. E que eu tinha falado para o Senhor, falei, meu Deus, e agora eu precisava, se eu me nominasse esse mês de julho, o que eu iria ministrar, né? E como eu vi muito a passagem de Moisés, estou sempre vendo as ministrações sobre o mar, sobre o mar vermelho, e aí eu falei, poxa vida, eu até hoje eu não ministrei essa palavra do Moisés, né? Essa travessia do mar vermelho. E aí eu senti no coração que Deus foi me voltar lá no início, né? Abraão, para nós entender como aconteceu que o povo de Deus ficou lá no Egito, né? Escravo de Faraó. Nós vamos ter que entender essa trajetória. E nesse tempo, nessa trajetória que nós vamos até chegar lá, e não vai ser um mês, vai ser até um pouco mais de um mês, mas não importa, até onde Deus quer que eu vá, até eu chegar lá no Mar Vermelho, em Moisés. Então, esse período nós vamos aprender muita coisa, Deus vai nos revelar muita coisa através da palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, né? E saber que Deus tem sempre algo para nos falar, nos direcionar. Nós temos que ouvir a voz de Deus atentamente, amém? Hoje eu postei de manhã, depois que Abraão, né, Deus reafirmou a promessa que ele ia ser um pai de muitas nações, né? Que o filho dele ia ser gerado, que ele achava que o filho era Eliezer, mas não era, né? E Deus provou Abraão, né? Nós vimos no capítulo 15, foi provado Abraão, e Deus revelou também que o povo dele ia ficar 400 anos no Egito, né? Que depois ele ia libertar. Então, como Deus fala, as coisas e faz, né? Já tinha dado uma visão para Abraão, amém? E agora acontece um episódio na casa de Abraão. Sarai ainda, que era Sarai, e Agar, que era a sua serva, né? A sua serva egípcia, que ela trouxe para o seu acampamento, depois que ele saiu do Egito. Não sei se você lembra aquele episódio lá daquele rei, acho que é Moleque, né? Não sei o nome dele, mais ou menos, não me lembro direito do rei, que ele ficou com Sara, né? E Abraão mentiu que era irmão de Sara com medo de morrer, né? E aí Deus mandou praga lá e ele liberou a Sara. E depois de um episódio, Abraão ele trouxe essa serva egípcia no acampamento, né? Aí aqui esse episódio fala assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, né? A gente sabe que ela é estéril, né? Porém, o servo egípcia, nome de Agar, amém? Diz Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão, assim, atendeu o consulta da sua esposa, né? Então ele falou, então faz o que você quiser. Acho que ele falou assim, né? Então a Sara, a mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu como mulher para o seu marido, né? Depois ele ter concebido, né, com ela, né? É, então aí concebido com ela, né? E aí ela pegou e ela engravidou de Abrão. Depois que ela engravidou de Abrão, o Abrão possui ela, ela mudou totalmente, né? Ela começou a desprezar a senhora dela, a Sarai. Desprezar a Sarai e humilhar a Sarai, aqui tá falando, né? Desprezá-la. Então, respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, o Abrão falou para ela, né? Ela foi reclamar com o Abrão, que a escrava agora se desprezava ela, sentia dor de si, né? Acho que ela pensava, foi reclamar. Ela falou assim, você faz o que você achar que é melhor para ela, né? O Abrão deixou ela falar. Então a Sarai humilhou ela, né? Mostrou que ela tinha autoridade. Humilhou ela, né? E aí ela pegou e humilhou ela e a Sarai, né? Humilhou-a, né? E ela fugiu da sua presença. E aí ela foi para o deserto, né? Só que aí o anjo do Senhor foi atrás de Agar, né? Foi o encontro de Agar no deserto, né?
na fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul. E disse a Agar o anjo, serva de Sarai, de onde vens e para onde vas? Ela respondeu, eu fujo da presença da minha senhora Sarai, né? A presença da Sarai, minha senhora. Aí então disse o anjo, volta para a sua senhora, humilha-te, se arrependa, né? O anjo fala, né? Sobre as suas mãos. Quer se humilhar, se arrepender, pedir perdão para a senhora dela, né? E diz mais o anjo a ela, eu multiplicarei sobre nós a sua descendência, falou o anjo, de maneira que vai ser uma numerosa e não será contada também, uma grande nação, o filho de Agar. E disse ainda o anjo, quando você precisar luz a um filho, é quem você chamará de Ismael, né? E habitará fronte a todos os seus irmãos, habitará na fronteira dos teus irmãos, ele disse. Então ela invocou o nome do Senhor que te falava, tu és Deus que vê. Então ela falou assim, então ela invocou o nome do Senhor que tu falas, tu és, é Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei nesse lugar para aquele que me vê, e não olhei nesse lugar aquele que me vê, pois é isso aqui, aquele poço chama-se Beu, lá em lá entre eles, Cades e Bered, é o nome do poço Beer, lá e Arol, Heroi, né? Aí está escrito assim, não, Deus tu és que me vê, o que vê, pois disse ela. Amém, glória a Deus. Então, aqui a gente vê essa passagem e a gente aprendeu muita coisa sobre isso. Vocês deram na passagem de manhã, Deus falou tremendamente no coração. Eu fiquei pensando entre duas mulheres numa mesma casa, né? Aqui uma senhora, que tem autoridade, uma mulher, que é a mulher de Abrão, né? Que Deus fez uma promessa também para ela que ela ia ter um filho, né? E Abrão é seu pai de muitas nações, ia ter um filho gerado por ele. Deus tinha falado sobre a promessa. E Sara, ela não esperou esse tempo, né? Ela achou o processo muito demorado e ela resolveu tomar uma atitude, né? Sem consultar a Deus, né? Ela tomou uma atitude assim, aí eu vou realizar o desejo do meu coração de ser mãe através da minha serva, porque antigamente era costume deles dar a serva deles para deitar com o marido delas, né? Para ter filhos. Então eles não eram, essa era uma tradição, eles não tinham essas coisas que nem hoje em dia, quer dizer, não pode ter, né? Mas antigamente era um costume deles, né? E aí ele pegou, ela pediu pro marido, né? Ela queria se realizar como uma desejo do coração dela, né? E ela pegou, achou que não ia acontecer, porque ela já estava de uma idade, e ela tomou uma decisão precipitada. Decisão essa que causou dor e sofrimento para ela, né? Ela tomou uma decisão sem consultar a Deus, né? Agiu por si mesmo, só para desejar, para realizar o desejo do coração dela, só que não aconteceu como ela queria. As coisas não acontecem quando a gente faz planejando as coisas sem a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. Claro que Deus abençoou Ismael, a gente vai ver, porque ele é filho de Abrão. Então toda a descendência de Abrão é abençoada, amém? Só que foi separado, sabe que foi separado, não pôde ficar porque a filho da promessa é Isaac, não era Ismael, né? A gente tem que entender isso na história também, Deus não revela sobre isso na história. Então, aí ela tomou essa atitude, e Abrão consentiu, porque o que a mulher dele pediu, o que ela quisesse, ele faria, né? Ele fez, né? Foi lá, se deitou com a serva e ela engravidou. E aí, o que aconteceu? Aí começou o problema, porque a partir do momento que ela engravidou, ela começou a se sentir dona do pedaço, né? Começou a se sentir melhor do que a própria senhora, né? Imagina uma cena dessa que nós que somos mulher hoje, viver duas mulheres numa casa, e que uma verdadeira mulher não poder dar luz e a sua serva dá, é claro que vai ter um atrito, né? A gente pode ver na história, acontece muito isso, os ciúmes, imagina que deve ter tido isso entre elas, né? Porque ela, sabendo que ela estava gerando um filho, que é o filho que ela queria tanto desejar, vivia através da serva dela, né? Pode ser até que Abraão dava até atenção, né? Não vendo a história, mas com certeza, né? Porque ele também ia ser um pai de uma certa idade, e a gente podia dizer que houve um conflito ali, né? Só que causou sofrimento para Sarai, porque ela se sentiu rejeitada, ciumada, né? Imagina, né? Ela queria ter um filho, caso o Abraão tivesse com um filho com a escrava, porque ela podia cuidar do filho, né? Mas não o que aconteceu? A escrava não deixou isso acontecer. Na verdade, a escrava, a serva, perdão, ela queria se apossar, né? Até do que era da Sara, né? Quer dizer, tomar o espaço da Sara através de Abrão, né? Então ela começou a humilhar, desprezar a própria senhora que acolheu ela. Olha só que errado, né? Isso então foi sofrimento para as duas partes, tanto para Sarai, que tomou a decisão sem consultar a Deus, precipitada, pensando no seu coração, e Agar não foi fiel à sua senhora, né? Tinham conversado com certeza, deve ter dado um acordo para que isso acontecesse de uma forma sem tivesse atrito, mas não foi o que aconteceu.
Ela aproveitou da fraqueza da senhora dela e sim começou a se sentir melhor, né? Quer dizer, então, no momento que deu a fraqueza, a pessoa dá uma oportunidade para outra, para que ela possa fazer uma para outra, que às vezes não pode, aí a outra pessoa acaba se aproveitando da situação. Mas já praticamente ela começou, essa palavra não sei se seria certo, mas seria atrair, né? A confiança da outra, perdeu a confiança. E assim como Sara também, ela não creu na palavra de Deus, na promessa que Deus tinha falado sobre a vida dela. Então, ela, ela sofreu um pouco nessa situação, porque ela colocou o desejo no coração dela. Então ela sentiu um pouco, teve que dividir o Abrão, né? Às vezes na história é isso. Aí o que aconteceu? Aí ela foi falar com o Abrão, foi se queixar, né? Estava sendo desprezada pela sua serva e tal, né? E reclamar, com certeza. E aí ele falou que sim, você faz o que você quiser. Ele não podia se meter, né? Acho que não se metia, né? Não se você faz o que você quiser. Então ela pegou, foi humilhar a serva dela, né? Foi mostrar quem é que manda, né? Quem é a mulher, a autoridade. E aí aconteceu o quê? Ela pegou e fugiu. Se sentiu assim, rejeitada também, desprezada até humilhar e fugiu. Só que o anjo do Senhor foi atrás dela, na fonte de água lá, né? Esse episódio, vai ver mais pra frente um pouquinho mais sobre Ismael. O anjo foi lá e perguntou por que ela tava, pra onde ela estava indo, né? E aí o anjo falou para ela assim pegar, falou para ela voltar, a sua senhora, e se arrepender, se humilhar e pedir perdão. Porque ela agiu errado, né? Ela não agiu certo, não foi sensato com a dona dela, foi fiel à sua senhora, né? E servo é servo, né? Tem que ser colocado no lugar de servo. Mesmo que a senhora dele pediu algo para ela, tinha que se colocar, né? Mas ela não agiu assim, ela agiu um pouco, a gente pode ver um pouco egoísta, né? Um pouco meio já querendo tomar posse, né, se aproveitar de uma situação, né? A gente pode ver na história. E o anjo falou para ela ir voltar, se arrepender, que ele faria daquela, que o Senhor falou para ele, o anjo do Senhor falou para ela que ele multiplicaria também o filho dela, a nação, né? A descendência do filho que ela estava esperando, né? Ia ser tão numerosa também a descendência dessa criança que estava sendo gerada, que ia ser que não podia nem ser contada. Falou para ela o anjo, né? E que ela daria dar luz, ele hoje falou que ela era um filho dela se chama Ismael, porque sim acudiu o Senhor ela na hora da aflição, porque o Senhor foi ao encontro dela, onde o Senhor, para não deixar que ela fosse adiante, ela estava sentindo aflições, dores, aquilo que ela provocou, né? Aquela rejeição da sua senhora, e ela também não agiu de uma forma correta com a senhora. Então a gente vê nesses dois episódios, ela voltou, tá? Ela se arrependeu, deu tudo certo. Mas dessas duas passagens são duas mulheres, né? Uma com sonhos de ser mãe, que é o caso de Sarai, e a outra, a gente pode ver que ela não tinha o sonho de ser mãe, mas ela tinha uma ambição, porque a gente pode ver que ela tinha uma ambição aqui nessa história. A gente vê que ela tinha um pouco de ambição, né? Então, só que aconteceu que é o seguinte, a Sarai, ela agiu errado porque ela não colocou, isso que eu estou falando, quando você sabe que Deus fez uma promessa na sua vida, e você sabe que Deus vai cumprir, e você não aguenta o processo, porque o que faz com que a gente pode fraquejar é o processo, na verdade, né? Porque às vezes o tempo do Deus não é nosso tempo, então é um processo para a gente ir. Então, mas ele vai cumprir aquilo que prometeu, porque ele é Deus para fazer, né? E não é porque não é porque ele quer fazer. Então ele é Deus, ele vai cumprir tudo que ele prometeu na nossa vida, amém? Mas então Sara, ela não foi fiel, né? Ela praticamente ela ficou incrédula algum tempo, né? Ela achou, mas não vai mais, eu já tô velha, não vai acontecer mais não. Acho que ela pensou assim e ela pediu para essa Agar, né? Deu um filho, ela queria realizar o sonho dela através de uma outra pessoa, mas não era isso que Deus tinha para ela. Deus tinha um propósito para Sara, até porque Isaac era o filho da promessa. Mas só que ela não teve tempo de esperar, ela quis dar. Então isso causou o quê? Sofrimento. Ela não confiou em Deus, trouxe o sofrimento, né? E trouxe uma divisão também. Abraão fica um pouco dividido, acredito que ele fica um pouco, né, balançado. E depois, a H, ela se aproveitou da fraqueza da sua senhora, né? Ela queria tomar o lugar da senhora dela, se achando dona de si, né? Humilhando aquela que chegaram num acordo para que acontecesse o que aconteceu. Mas ela não. Claro que tudo acontece pela vontade de Deus, sabe que tudo acontece, né? Mas às vezes nós escolhemos escolhas erradas, né? No caso de Sarai. Então, Ismael veio, né? Veio Ismael e mostra nessa passagem que são duas mulheres, né? Que uma não foi fiel a Deus, assim, tipo, a Sarai ela não
confiou na palavra de Deus, né? Então ela resolveu agir por conta própria. Então acontece muitas vezes a gente na vida, quando a gente age sem consultar a Deus, vamos orar, primeiro apresentar a Deus o que nós queremos fazer. Aí as coisas não vão dando certo. Não vai, porque não é a vontade de Deus. Quando não é da vontade de Deus, as coisas vão dar certo, né? Tudo vai dar certo. Então a gente vê que aí trouxe causa dor. Quando a gente toma uma atitude errada, que não é da vontade de Deus, causa dor e sofrimento. Porque você agimos sem pensar, agimos precipitadamente sem consultar a Deus. Mostra isso, essa passagem. Que ela agiu assim, então causou dor. Ela resolveu fazer o desejo do coração dela e não a vontade de Deus. Amém? Você tem que tomar muito cuidado, colocar todo o nosso desejo no coração, na mão de Deus. Ele tudo pode. Ele que vai fazer. Ele falou que vai fazer, ele é fiel para cumprir. Então nós temos que ser fiel a Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está demorando, não importa. O processo é demorado, mas é recompensador. Amém? Glória a Deus. Então, e aí a Agar, ela concordou, né? Só que aquela humildade dela não cresceu, não foi mais humildade. Ela ficou soberba, né? Ela já quis aproveitar daquela situação, né? Para poder tirar, se sentir importante, claro que ela era importante no servo, mas mesmo assim ela queria se aproveitar de uma situação, né? Para tirar um pouco de proveito da situação, né? E também tomar o espaço da Sarai. Aí ela começou a humilhar a sua senhora, né? Se impor como se ela fosse a senhora, porque ela estava carregando no ventre o filho de Abrão. Ela acha que era mais importante do que a mulher de Abrão. Não é o que aconteceu no texto. A gente vê que Abrão dá importância para sua mulher quando ela reclama da sua serva. Ela fala, ele fala, você faz o que você quiser com ela. Aí o Abrão não se meteu. Acho que eu vou sair fora. Você faz o que você quiser com ela, mas não respeitou a vontade da mulher dele. Da mulher dele. Oh, glória. Porque o servo tem papel de servo, né? O senhor tem papel do seu senhor, né? Então a gente não pode, cada um tem o seu papel. Então ele não questionou, e você faz o que você quiser com ela. Ela pediu, a mulher dele pediu para ele se deitar com a serva, para dar um filho para ela, ele fez. E quando ela também pediu, quando ele estava tendo atrito entre elas, ela estava humilhando a senhora dele, né? E a Sara deve estar enciumada, com certeza. Eu estaria no lugar dela, né? Então acho que ela ficou sentindo assim, rejeitada, enciumada, e ela falou para Abrão, né? E ela estava humilhando ela. E aí ela falou assim, você faz o que você quiser com ela. O Abrão falou com ela, tá nas suas mãos aí, você faz o que você quiser. E aí foi lá que ela humilhou, ela mostrou quem era a autoridade, a mulher de Abrão, né? Foi lá, humilhou a serva dela, né? E ela pegou e fugiu, né? Viu como se sentiu se desprezada, humilhada, ela foi, né? E ela fugiu. Mas claro que o anjo do Senhor foi lá, né? Resgatou ela de volta, falou, né? Isso mostrou uma boa lição para nós, que nós temos que confiar na palavra de Deus. Se Deus falou, é fiel para cumprir aquilo que prometeu, amém? Então, tá doendo, o processo é demorado, mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu, amém? A gente pode não entender o que Deus está fazendo, mas Ele sabe o que faz em tudo. Quando o Agar, esse personagem que entra na história, né, atravessa na frente da promessa, né? E claro que a Sarai, ela coloca algo na frente da promessa, né? Que ia se cumprir, realizando o desejo do coração dela e não a vontade de Deus. A gente vê que nós somos humanos, somos assim, né? Às vezes nós estamos passando uma situação difícil, a gente toma uma decisão precipitada, ou um caminho errado, vai para um caminho errado e acaba gerando consequências. Tanto as umas tiveram consequências dessa atitude das duas, tanto Sarai, com teve sofrimento, e a Agar também, porque tomou uma atitude errada, né? Porque primeiro que a Sarai tem que ser fiel a Deus, tem que ter fidelidade a Deus, a sua palavra, né? Confiar na palavra de Deus. E a Agar não foi fiel à sua senhora, né? Que apoiou ela, que acolheu ela, né? Então ela não foi fiel à sua senhora. Ela tem que ter fidelidade com a sua senhora, né? Então cada um tem que saber o seu papel, né? Às vezes a pessoa dá uma oportunidade para outra, no momento que ela não está num momento bom na vida dela, e aquela outra toma uma liberdade, quer ser mais do que a outra e quer tomar o lugar da outra, né? Muito essa história acontece isso mesmo, né? E a gente tem que aprender que nós não somos nada, que nós estamos um para ajudar os outros a fazer a vontade de Deus, né? E se ela pediu para ela, porque ela era uma serva de confiança, e ela quebrou a confiança dela. Ela quebrou a confiança dela, porque ela quis se aproveitar de uma situação, até para tomar o espaço dela, né? No texto não fala, mas quem sabe a intenção dela era até ter o Abrão para ela, né? Mas não é o que não poderia, né? Porque Abrão era mais de Sarai, amava Sarai mais do que tudo. Tanto é que ele realizou o desejo do coração dela. Ela pediu, ela fez. E não é essa a vontade de Deus, né? A promessa não é Ismael, a promessa é Isaac. A gente vai ver pra frente.
Então, o que Deus está falando tremendamente para nós, nós temos que confiar na palavra dele. Não desfazer da palavra de Deus, não ser incrédulo no coração e não ter dúvida. Que se Deus falou que vai fazer, porque ele vai fazer, o processo ele é dolorido, é sim, mas ele é recompensador, né? Porque Deus, ele falou, ele vai fazer e nada vai impedir os planos de Deus, né? Mesmo se a Agar entrou na cena aqui, não impediu o propósito de Deus. Tanto é que o anjo do Senhor foi lá, né? O anjo viu que ela estava na aflição, a Agar, e foi lá socorrê-la. E fez a promessa também diante de Ismael, porque Ismael era filho de Abrão, a descendência de Abrão. E Deus e abençoou também, fez de uma grande nação de Ismael. Claro que tudo é do propósito de Deus, né? Mas também mostra que Deus quer nos falar para tomar cuidado com decisões que nós tomamos precipitado. Se Deus ele falou que vai fazer algo na sua vida, ele vai fazer. É o tempo dele, não é o nosso tempo, tá? Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. É a vontade dele que permanece, não a nossa vontade. Quando nós fazemos, que nem Sarai, fazemos a nossa vontade, ou seja, nosso coração, acontece o que aconteceu nesse episódio aqui, nessa passagem bíblica. Acontece dores e sofrimentos, casamos dores e sofrimentos nós mesmos. Sabe por que eu sofro tanto? Porque você fez a escolha errada. Que você fez investir lugar errado, né? Agir de uma maneira errada, precipitadamente. Tudo tem o seu tempo. Confiança é tudo na base, é a base, né? Confiança em Deus, na palavra de Deus, e obediência é tudo, amém? Eu recebo uma palavra de Deus no coração. Eu recebi essa palavra porque eu falo, meu Deus, que palavra que o Senhor nos revelou. Como é importante a gente entender uma história dessa para saber qual é o lugar que nós temos que ficar. E como nós devemos se comportar diante de uma palavra, de uma promessa que Deus fez na nossa vida. Como se comportar? Quando você deseja o seu coração, você acaba se frustrando, se decepcionando, trazendo consequências para a sua vida. Então, se você está sofrendo uma situação, qual foi as suas escolhas? Você agiu errado, escolheu errado e tomou decisões precipitadamente. Foi o que aconteceu na sua vida. Nós carregamos, trazendo consequências. Fala, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que essa situação que eu estou? Porque você não inspirou a vontade de Deus. A promessa, a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Você quis agir por conta própria, realizar o que eu desejo, o seu ego. Você não deixou a vontade de Deus, a sua vontade, então é a sua vontade. Então você vai experimentar a sua vontade com a sua vontade. Você vai se decepcionar na frente. Vai se frustrar na frente. Você vai ver que o que você escolheu não era para você. Aí você vai reclamar, falar, mas Deus não foi Deus, foi você. É você. Você não esperou a vontade de Deus se cumprir, amém? É tempo de nós se acalmar nosso coração, colocar o que nós queremos no nosso coração na mão de Deus. Ele vai cumprir, sim. Segundo a vontade dele, de acordo com a vontade dele, não a nossa vontade. Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem que ter propósito. Isaac tinha propósito, era filho da promessa. Ismael, ele também foi um propósito. Porque Deus abençoou Ismael, até porque ele era filho de Abrão, né? Nós temos que entender isso, né? E abençoou também Agar. Eu acho que tem que entender que, mas Deus está nos mostrando essa palavra. Que nós, tanto ela também tinha que ser fiel à serva dela. A senhora dela, porque ela acolheu ela, né? Então ela tinha que ser fiel à sua senhora, né? Mas não é isso que ela se reagiu. Ela deu uma oportunidade para ela e ela aproveitou a oportunidade para fazer o quê? Para querer ser melhor, para ser maior e também para tomar o espaço da sua senhora. E não pode acontecer isso, né? Às vezes você dá uma oportunidade de uma pessoa, ela quer ser melhor que você. Quer se apossar, quer pegar o que é teu, né? Isso é tomar cuidado e vigiar aí também, né? Então você não faça nada, escolha nenhuma, errado, para depois você não ficar lá na frente querendo buscar alguém para te ajudar e acaba essa pessoa ainda querendo te aproveitar da sua situação, né? Que você não pode, então vou poder, então toma cuidado, tá bom? Então receba a palavra de Deus no coração, eu desejo um fim de semana abençoado, Deus abençoe, proteja, guarde, dê livramento das suas vidas e ore antes de tomar qualquer decisão. E saiba, se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, se tem uma promessa liberada sobre a sua vida, de abençoar a sua vida, os seus negócios, você confia no Senhor, espera, porque Deus fará no momento certo, na hora certa, amém? Deus abençoe, fique com Deus, tenha um bom fim de semana e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu tô assim um pouquinho, gente, que tá ruim, tá? Me perdoe, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz seja, amém? Glória a Deus.